Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem se levantar mais fortes depois das piores tempestades, enquanto outras permanecem presas no mesmo lugar? Por que há quem transforme dor em sabedoria e sofrimento em crescimento? A resposta está em um ensinamento milenar que pode mudar completamente a forma como você vê seus problemas. Neste exato momento, você pode estar passando por algo difícil. Talvez uma perda, uma decepção, uma traição, ou simplesmente aquela sensação de que a vida está pesada demais. E eu quero que você saiba, você não está assistindo a este vídeo por acaso. O que vou compartilhar com você nas próximas linhas pode ser exatamente o que sua alma precisa ouvir agora. A sabedoria budista nos ensina algo revolucionário. Suas feridas não são o fim da sua história, são o começo da sua transformação. Cada lágrima derramada está plantando a semente de uma versão mais forte de você. Cada noite em claro está forjando a resiliência que você vai precisar amanhã. Fique comigo até o final, porque vou revelar os 6 pilares fundamentais que vão te ajudar a transformar qualquer dor em poder. A flor de lótus e o nascimento pela dor. Existe uma razão poderosa pela qual a flor de lótus é o símbolo mais sagrado do budismo. Ela não nasce em jardins perfumados ou em solos férteis e limpos. A lótus nasce na lama, na escuridão, nas profundezas do pântano. E é justamente essa lama suja e escura que fornece todos os nutrientes necessários para que ela cresça e floresça na superfície, exibindo uma beleza incomparável. Você já parou para pensar que talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora? A lama da sua vida, aquela situação que te deixa acordado à noite, aquela pessoa que te magoou, aquela perda que parece irreparável, pode ser exatamente o que você precisa para florescer de uma forma que nunca imaginou possível. Buda ensinou que o sofrimento não é uma punição, mas um portal. Um portal para o despertar, para a consciência, para uma versão de você que ainda não conhece. Quando você está no fundo do poço, quando sente que não pode cair mais, algo mágico acontece. Você encontra um chão firme que nem sabia que existia. Esse chão é feito da sua própria força interior, aquela que só aparece quando não há mais nada em que se apoiar. Pense nas pessoas mais sábias que você conhece. Aquelas que têm um brilho diferente nos olhos, uma calma que inspira, palavras que acalmam a alma. Agora me diga, quantas dessas pessoas chegaram onde estão através de uma vida fácil? Nenhuma. Todas elas passaram pela lama. Todas elas foram a flor de lótus que você tanto admira. A diferença entre quem cresce com a dor e quem é destruído por ela está em uma única escolha, a escolha de ver o sofrimento como professor, não como algoz. Quando você muda sua relação com a dor, tudo muda. A mesma situação que poderia te quebrar se torna a experiência que te constrói. Há uma história antiga de um monge que foi questionado por seu discípulo: Mestre, por que as pessoas mais iluminadas são aquelas que mais sofreram? O monge respondeu: porque a luz só se torna visível quando atravessa a escuridão. Uma vela em um dia ensolarado não chama atenção. Mas uma vela na escuridão total ilumina todo o ambiente. Você é essa vela. Suas feridas são a escuridão que fará sua luz brilhar com uma intensidade que você nem imagina. Mas para isso, você precisa primeiro aceitar que estar na lama não é o seu destino final, é apenas o lugar onde suas raízes estão se fortalecendo. Cada vez que você sente que não aguenta mais, que está no seu limite, lembre-se, a lótus está justamente ali, nas profundezas, acumulando força para o momento em que vai emergir. E quando emergir, ninguém vai ver a lama. Todos verão apenas a flor magnífica que você se tornou. O budismo nos ensina que apegar-se ao sofrimento é tão prejudicial quanto fugir dele. Não se trata de gostar da dor ou de romantizá-la. Trata-se de reconhecê-la como parte essencial da sua jornada de crescimento. A borboleta não pode voar sem antes passar pela transformação dolorosa dentro do casulo. Se alguém abre o casulo para ajudar a borboleta a sair mais rápido, ela morre, porque não desenvolveu a força necessária para voar. Suas dificuldades são seu casulo. E sei que às vezes você só quer que alguém venha e te tire dali. Mas a verdade é que ninguém pode fazer isso por você. Esse processo de transformação é solitário, é íntimo, é seu.
E quando você finalmente emergir, terá asas tão fortes que poderá voar para lugares que hoje parecem impossíveis de alcançar. O veneno que se transforma em remédio. Há um conceito profundo no budismo chamado transformar o veneno em néctar. Imagine que sua vida é um laboratório alquímico, e você é o alquimista. Cada experiência dolorosa é um veneno que chega até você. A maioria das pessoas toma esse veneno e adoece. Mas o verdadeiro sábio aprende a transformar esse mesmo veneno em remédio. Como isso é possível? Através da consciência e da aceitação. Quando algo te fere, sua primeira reação é resistir, negar, lutar contra aquilo. Você gasta uma energia imensa tentando fazer com que aquilo não tenha acontecido. Mas aconteceu. E quanto mais você resiste à realidade, mais você sofre. O Buda descobriu algo revolucionário há mais de 2500 anos. Não é a dor que nos destrói, é nossa resistência a ela. Quando você para de lutar contra o que já aconteceu e começa a trabalhar com aquilo, tudo muda. A mesma energia que você gastava resistindo agora pode ser usada para transformar. Pense em alguém que te traiu. A traição é o veneno. Você pode deixar esse veneno te consumir com raiva, ressentimento, desejo de vingança. Pode deixar que ele contamine cada aspecto da sua vida, impedindo que você confie novamente, ame novamente, seja feliz novamente. Ou você pode fazer alquimia, transformar aquela experiência em sabedoria sobre relacionamentos, em autoconhecimento sobre seus limites, em força para estabelecer melhores padrões para a sua vida. A história do próprio Buda ilustra isso perfeitamente. Antes de se tornar iluminado, Siddhartha era um príncipe que vivia em um palácio, protegido de todo o sofrimento. Seu pai construiu muros altos para que ele nunca visse doença, velhice ou morte. Mas um dia, Siddhartha saiu do palácio e se deparou com tudo isso. Viu um homem doente, um homem velho e um cadáver sendo levado para a cremação. Aquilo poderia tê-lo destruído. Poderia tê-lo feito cair em desespero ao perceber que todo o conforto do seu palácio era uma ilusão e que o sofrimento era inevitável. Mas em vez disso, ele tomou aquele veneno, a consciência brutal da impermanência e do sofrimento, e transformou em néctar, a busca pela libertação, o caminho que eventualmente o levou à iluminação. Você tem essa mesma capacidade. Cada decepção profissional pode se transformar em clareza sobre o que você realmente quer fazer da vida. Cada perda pode se transformar em gratidão pelo tempo que você teve. Cada humilhação pode se transformar em humildade genuína. Cada medo pode se transformar em coragem. Mas existe um ingrediente essencial nessa alquimia, o tempo. A transformação não acontece instantaneamente. Não espere que no dia seguinte à sua dor você já esteja fortalecido. O néctar precisa de tempo para ser destilado. A ferida precisa de tempo para cicatrizar. E tudo bem. Respeite seu processo. Um dos maiores venenos da vida moderna é a exigência de que você supere tudo rapidamente. A sociedade espera que você rebata imediatamente, que seja resiliente em tempo recorde, que transforme limões em limonada antes mesmo de processar o gosto amargo na boca. Isso não é sabedoria budista, isso é violência contra si mesmo. A verdadeira transformação respeita cada fase. Há tempo para chorar, há tempo para sentir raiva, há tempo para ficar em silêncio processando. E há tempo para, finalmente, extrair o aprendizado e seguir em frente mais forte. Não pule etapas. Cada uma delas é necessária. Existe uma história sobre um fazendeiro cujo cavalo fugiu. Os vizinhos disseram, que azar. Ele respondeu, talvez. No dia seguinte, o cavalo voltou trazendo 3 cavalos selvagens. Os vizinhos disseram, que sorte! Ele respondeu, talvez. Seu filho tentou domar um dos cavalos e quebrou a perna. Que azar, disseram os vizinhos. Talvez, respondeu o fazendeiro. Uma semana depois, soldados vieram ao vilarejo recrutando jovens para a guerra, mas seu filho foi dispensado por causa da perna quebrada. Você entende? O que parece veneno hoje pode ser o remédio de amanhã. O que parece o fim hoje pode ser o começo necessário de algo muito melhor.
Mas você só verá isso se parar de julgar cada evento como absolutamente bom ou absolutamente mau. A espada é forjada no fogo. Há uma razão pela qual as melhores espadas do mundo são forjadas em temperaturas altíssimas. O aço precisa ser aquecido até quase derreter, martelado repetidamente, resfriado bruscamente, e todo esse processo precisa ser repetido várias vezes. Se você tentar fazer uma espada sem passar por esse processo brutal, ela será frágil e quebrará na primeira batalha. Você é essa espada. E a vida é a forja. Cada golpe que você recebe, cada vez que você sente que está sendo esmagado pelo peso das circunstâncias, cada momento em que o calor do sofrimento parece insuportável, tudo isso está te forjando em algo mais resistente, mais afiado, mais valioso. O mestre budista Tishinhata ensinou que não há lotus sem lama, não há felicidade sem sofrimento. Isso não é poético, é literal. A estrutura da sua felicidade futura está sendo construída sobre os escombros do seu sofrimento presente. As lágrimas que você chora hoje estão irrigando o jardim que você vai colher amanhã. Pense nas pessoas que você mais admira. Aquele escritor cujos livros mudaram sua vida provavelmente escreveu suas melhores obras depois de passar por uma depressão profunda. Aquele artista que te inspira criou sua arte mais tocante no meio da sua maior dor. Aquele líder que você respeita desenvolveu sua liderança enfrentando crises que teriam quebrado qualquer um. A diferença não é que essas pessoas não sofreram. A diferença é que elas permitiram que o sofrimento as forjasse em vez de as destruir. Elas ficaram no fogo tempo suficiente para serem transformadas, mas não tanto a ponto de serem consumidas. E esse equilíbrio, essa sabedoria de saber quando resistir e quando se render, é o que separa o crescimento da destruição. O budismo fala sobre o caminho do meio, não ir para os extremos. Aplicado ao sofrimento, isso significa não negar sua dor fingindo que está tudo bem, mas também não se afogar nela como se fosse o fim de tudo. Sinta sua dor completamente, honre-a, respeite-a, mas não faça dela sua identidade permanente. Há uma meditação budista poderosa sobre isso. Imagine que sua dor é uma nuvem passando pelo céu da sua consciência. A nuvem pode ser escura, pesada, ameaçadora. Mas você não é a nuvem, você é o céu. A nuvem passa, o céu permanece. Suas circunstâncias são temporárias, mas sua essência é eterna. Quando você está sendo forjado, quando está no meio do fogo mais intenso, é impossível ver o propósito. Tudo o que você sente é a dor. E está tudo bem. Você não precisa ver o sentido enquanto está acontecendo. Você só precisa continuar respirando, continuar existindo, continuar se mantendo presente. O sentido virá depois, quando você olhar para trás e perceber o quanto cresceu. Tem uma história sobre um monge que estava meditando quando foi atacado por um tigre. Ele correu e se pendurou em uma videira na beira de um penhasco. Olhou para cima e viu o tigre. Olhou para baixo e viu um abismo mortal. Naquele momento, percebeu um morango crescendo na parede do penhasco. Ele pegou o morango e comeu. E disse, que morango delicioso! Essa história não é sobre ignorar o perigo. É sobre manter sua capacidade de experienciar beleza mesmo no meio do caos. É sobre não deixar que suas circunstâncias roubem completamente sua capacidade de estar presente. Mesmo no fogo da forja, mesmo no calor mais intenso, ainda há momentos de graça se você souber olhar. Você está sendo forjado agora. Eu sei que dói. Eu sei que parece demais. Mas confie no processo. A espada não questiona o ferreiro enquanto está sendo martelada. Ela simplesmente passa pelo processo. E no final, ela emerge afiada, forte, capaz de cortar através de qualquer obstáculo. A arte de transformar cicatrizes em sabedoria. No Japão, existe uma arte milenar chamada kintsugi, que significa carpintaria dourada. Quando um objeto de cerâmica quebra, em vez de jogá-lo fora ou tentar esconder as rachaduras, os artesãos japoneses reparam as peças usando laca misturada com ouro em pó. O resultado é uma peça que não apenas foi restaurada, mas que se tornou mais bela e mais valiosa por ter sido quebrada. As linhas douradas não escondem a quebra, elas a celebram.
Cada rachadura conta uma história. Cada fragmento remontado é uma prova de resiliência. O objeto se torna único, irrepetível, porque nenhum outro vai quebrar exatamente da mesma forma. Você é uma obra de Kintsugi. Suas rachaduras, suas cicatrizes, suas feridas curadas, tudo isso são linhas de ouro na sua alma. O que te quebrou não te diminuiu. Na verdade, te tornou mais valioso, mais profundo, mais único. Mas apenas se você escolher preencher essas rachaduras com ouro em vez de deixá-las vazias ou tentar escondê-las com vergonha. O budismo ensina que a impermanência é a única constante. Tudo muda, tudo passa, tudo se transforma. Seu sofrimento não é diferente. A intensidade da dor que você sente hoje não será a mesma em um mês, em um ano, em 5 anos. Mas a sabedoria que você extrai dessa dor, essa pode durar para sempre. Cada pessoa que te decepcionou te ensinou algo sobre relacionamentos. Cada vez que você falhou te ensinou algo sobre perseverança. Cada vez que você foi rejeitado te ensinou algo sobre autovalorização. Cada perda te ensinou algo sobre apreciação. Se você prestar atenção, se você parar de ver apenas a dor e começar a buscar a lição, descobrirá que suas maiores feridas são também suas maiores mestras. Há um ensinamento budista que diz: o sofrimento é opcional. Muitas pessoas interpretam isso errado, achando que significa que não devemos sentir dor. Não é isso. A dor é inevitável, você vai perder pessoas, vai enfrentar desafios, vai passar por momentos difíceis. Isso é a dor, e ela é parte da vida humana. O sofrimento é diferente. O sofrimento é o que acontece quando você se apega à dor, quando você a revive infinitamente na sua mente, quando você cria histórias sobre como sua vida está arruinada para sempre. A dor é o que acontece com você. O sofrimento é o que você faz com a dor. Transformar cicatrizes em sabedoria é escolher a dor sem o sofrimento. É sentir completamente o que precisa ser sentido, mas sem criar uma narrativa de vitimização permanente. É honrar sua experiência sem deixar que ela defina todo o seu futuro. Pense em alguém que sobreviveu a um câncer. A doença deixou cicatrizes, físicas, emocionais, psicológicas. Mas muitas dessas pessoas dizem que o câncer foi paradoxalmente o melhor presente que receberam, porque as ensinou o que realmente importa, as forçou a reavaliar prioridades, as conectou com uma gratidão pela vida que nunca tinham sentido antes. Elas não estão dizendo que foi fácil ou que não doeu. Estão dizendo que escolheram preencher as rachaduras com ouro. Transformaram uma experiência brutal em sabedoria profunda. E isso é o que te torna verdadeiramente forte. Tem uma meditação poderosa que você pode fazer agora mesmo. Feche os olhos e pense na sua maior ferida atual. Sinta ela completamente, sem julgamento. Agora pergunte a si mesmo: o que essa experiência está tentando me ensinar? Que versão mais forte de mim está nascendo através dessa dor? Não force uma resposta. Apenas deixe a pergunta ecoar dentro de você. A resposta pode não vir imediatamente. Pode levar dias, semanas, meses. Mas ela virá. E quando vier, você entenderá que aquela dor não era aleatória, não era cruel, não era sem propósito. Ela era exatamente o que você precisava para se tornar quem você está destinado a ser. O guerreiro pacífico e a força na vulnerabilidade. Há um paradoxo profundo no coração da sabedoria budista: a verdadeira força vem da aceitação da vulnerabilidade, não da negação dela. O mundo moderno te ensina a endurecer, a criar armaduras emocionais, a nunca mostrar fraqueza. Mas o budismo ensina o oposto, que sua maior força está justamente na sua capacidade de ser vulnerável, de sentir profundamente, de permanecer com o coração aberto mesmo depois de ter sido ferido. O conceito do guerreiro pacífico no budismo tibetano ilustra isso perfeitamente. Um guerreiro pacífico não é alguém que nunca foi ferido ou que não sente medo. É alguém que foi ferido profundamente, que conhece o medo intimamente, mas que escolhe permanecer com o coração aberto de qualquer forma. É alguém que tem coragem não de atacar, mas de continuar amando mesmo depois de ter sido magoado. Essa é a coragem mais difícil.
Qualquer um pode construir muros ao redor do coração depois de uma traição. Qualquer um pode decidir nunca mais confiar depois de uma decepção. Qualquer um pode escolher o cinismo depois de ter sido ingênuo. Mas são necessárias uma coragem extraordinária e uma força interior imensa para permanecer aberto, para continuar confiando na vida, para escolher a vulnerabilidade novamente. Você pode estar pensando, mas se eu permanecer vulnerável, serei ferido novamente. E você está absolutamente certo. Você será. A vida é imprevisível, as pessoas são imperfeitas, e o sofrimento é parte da experiência humana. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta, você vai ser ferido de qualquer forma, com ou sem muros. A diferença é que com o coração aberto, você pode realmente viver. Com o coração fechado, você existe, mas não vive. Você se protege da dor, mas também se protege da alegria. Você evita a decepção, mas também perde a conexão genuína. Você constrói um castelo seguro ao redor do seu coração, mas esse castelo se torna uma prisão. O mestre Zen Shunryu Suzuki disse, na mente do iniciante há muitas possibilidades, na mente do expert há poucas. Aplicado à vulnerabilidade, isso significa que quando você se fecha por causa das feridas passadas, você perde a capacidade de se surpreender com a vida. Você projeta o passado no futuro, esperando que tudo será igual. Mas a vida é misteriosa, as pessoas são complexas, e cada novo momento é uma nova possibilidade. Permanecer vulnerável é manter a mente do iniciante. É dizer, sim, já fui ferido antes. Sim, conheço a dor. Mas também sei que cada nova pessoa é diferente, cada nova situação é única, e eu me recuso a roubar de mim mesmo a possibilidade de experiências autênticas por causa do medo. Isso não significa ser ingênuo. Um guerreiro pacífico tem sabedoria. Ele aprendeu com suas feridas. Ele estabelece limites saudáveis. Ele reconhece bandeiras vermelhas. Mas ele faz tudo isso mantendo o coração fundamentalmente aberto, capaz de amor, capaz de confiança, capaz de esperança. Há uma história sobre o Buda que ilustra isso perfeitamente. Um dia, um homem cuspiu no rosto do Buda. Os discípulos ficaram furiosos e queriam punir o homem. Mas o Buda simplesmente limpou o rosto e perguntou ao homem, há algo mais que você gostaria de me dizer? O homem ficou tão chocado com a resposta que caiu aos pés do Buda em arrependimento. O Buda poderia ter fechado seu coração àquele homem. Poderia ter respondido com raiva ou com desprezo. Mas ele permaneceu aberto, vulnerável até. E foi exatamente essa vulnerabilidade, essa recusa em endurecer, que transformou o coração do homem. Você tem esse mesmo poder. Quando alguém te fere, você escolhe não endurecer. Quando você escolhe manter seu coração aberto apesar da dor, você não está sendo fraco, você está sendo revolucionariamente forte. Você está dizendo que ninguém tem o poder de fechar seu coração, de roubar sua capacidade de amar, de transformar você em alguém amargo. E aqui está o segredo final. Quanto mais você pratica essa vulnerabilidade corajosa, menos as feridas te atingem profundamente. Não porque você fica insensível, mas porque você desenvolve uma flexibilidade emocional. Como o bambu que se curva com o vento sem quebrar, você aprende a se mover com a dor sem ser destruído por ela. O fênix e o renascimento através das cinzas. Há uma razão pela qual o mito do fênix existe em praticamente todas as culturas do mundo, do Egito Antigo à China, da Grécia às Américas. É porque essa imagem ressoa com algo profundamente verdadeiro sobre a experiência humana. Nós morremos e renascemos muitas vezes durante uma única vida. Cada grande dor é uma morte. E cada renascimento que vem depois é mais glorioso que o anterior. O budismo tem um conceito chamado morte do ego que captura perfeitamente isso. Não é sobre morte física, mas sobre a morte das ilusões que você tinha sobre si mesmo, sobre a vida, sobre como as coisas deveriam ser. Quando algo te quebra profundamente, o que realmente está morrendo é uma versão antiga de você, uma versão que não conseguiria sobreviver ao que vem pela frente. Pense em quem você era antes do seu maior sofrimento. Agora pense em quem você se tornou depois. São praticamente duas pessoas diferentes, não são?
A pessoa que você era antes não tinha a profundidade que você tem agora. Não tinha a compaixão, a força, a sabedoria. Aquela pessoa precisava morrer para que esta pudesse nascer. E eu sei que no meio da dor, no meio do fogo, você não quer ouvir sobre fênix ou renascimento. Você só quer que a dor pare. Você só quer voltar a ser quem você era antes. Mas aqui está a verdade que vai libertar você. Você nunca mais será quem você era antes. E isso não é uma tragédia, é uma bênção. Aquela versão de você não tinha as ferramentas para lidar com o que você está enfrentando agora. Aquela versão de você estava destinada a ser quebrada por essa experiência. Mas a nova versão que está nascendo das cinzas, essa versão é indestrutível. Porque ela foi testada no fogo e sobreviveu. O monge budista Pema Chodron ensina sobre algo chamado Shenlupa, o hábito de se apegar a si mesmo. Nós nos apegamos a uma imagem fixa de quem somos, e quando a vida nos força a mudar, resistimos com todas as forças. Mas a verdade é que você não é uma coisa fixa e imutável. Você é um rio, sempre fluindo, sempre mudando. E tentar ser sempre a mesma pessoa é lutar contra a natureza fundamental da existência. Suas feridas estão te forçando a soltar quem você achava que era para se tornar quem você realmente é. E esse processo é doloroso porque todo nascimento é doloroso. Mas do outro lado desse nascimento está uma liberdade que você nunca experimentou antes, a liberdade de não estar mais preso a uma identidade rígida, de saber que você pode sobreviver a qualquer coisa porque já sobreviveu a isso. Tem um ritual budista onde os monges criam mandalas incrivelmente elaboradas usando areia colorida. Eles passam dias, às vezes semanas, criando essas obras de arte complexas e deslumbrantes. E então, quando terminam, eles destroem a mandala, jogando a areia no rio. Isso não é niilismo, é um ensinamento profundo sobre impermanência e desapego. Sua vida antes da dor era uma mandala. Era bela, era complexa, você tinha investido muito nela. E então a vida a destruiu. Você pode ficar preso lamentando a mandala perdida, ou pode entender que agora você tem a areia e o conhecimento para criar uma mandala ainda mais bela. Uma que incorpora tanto a beleza quanto a quebra, tanto a criação quanto a destruição. O fênix não renasce idêntico ao que era antes. Ele renasce mais forte, mais brilhante, mais poderoso. Cada ciclo de morte e renascimento adiciona algo à sua essência. E você também. Cada vez que você se levanta depois de cair, você não está apenas voltando ao que era, você está se tornando algo mais. E aqui está a promessa final do caminho budista: um dia você olhará para trás e agradecerá pelo que te quebrou. Não porque a dor foi boa, mas porque a transformação foi necessária. Você verá que aquilo que parecia o pior momento da sua vida foi na verdade o portal para a melhor versão de você. Mas esse dia só chega se você continuar caminhando. Se você permanecer no fogo tempo suficiente para ser transformado. Se você confiar que mesmo quando tudo parece cinzas, mesmo quando parece que nada restou, há uma centelha de vida dentro de você que não pode ser extinguida. E dessa centelha, você renascerá. E assim chegamos ao fim desta jornada pelas profundezas da sabedoria budista sobre transformar dor em força. Mas o fim desta narração é apenas o começo da sua própria jornada de transformação. Eu quero que você saiba que não estou te dizendo que sua dor é insignificante ou que você deveria simplesmente superar. Sua dor é real, é válida, e merece ser honrada. Mas ela não merece ser o final da sua história. Ela merece ser o catalisador da sua maior transformação. Neste exato momento, você tem uma escolha. Você pode deixar que suas feridas te definam, ou pode deixar que elas te refinem. Pode ficar preso na lama, ou pode usar essa lama como nutriente para florescer. Pode ver suas cicatrizes como vergonha, ou pode enchê-las de ouro e transformá-las em arte. O que hoje te fere, amanhã te fortalece, mas apenas se você escolher caminhar através do fogo em vez de fugir dele. Apenas se você escolher permanecer com o coração aberto em vez de construir muros. Apenas se você escolher ver cada fim como um novo começo. Eu sei que você tem força para isso. Eu sei porque você assistiu até aqui. Porque algo dentro de você reconheceu essas verdades.
Porque mesmo na sua dor, mesmo no seu cansaço, há uma parte de você que se recusa a desistir. Essa parte é a centelha do fênix. Essa parte é a semente da flor de lótus. Essa parte é o guerreiro pacífico dentro de você. Agora eu preciso te pedir algo. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, se alguma dessas palavras acendeu uma luz dentro de você, deixe um comentário abaixo compartilhando qual parte mais ressoou com você. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Somos todos flores de lótus ajudando umas às outras a emergir da lama. E se você quer continuar recebendo essa sabedoria transformadora, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Porque a jornada não termina aqui. Há muito mais sabedoria budista que pode iluminar seu caminho, e eu estarei aqui toda semana trazendo ensinamentos que podem mudar sua vida. Dê um like se esta mensagem fez sentido para você. Isso ajuda o algoritmo a levar essa sabedoria para outras pessoas que precisam ouvir isso agora. Compartilhe com alguém que está passando por um momento difícil. Às vezes, uma mensagem como essa pode ser a diferença entre desistir e continuar.